Pronto. Vamos dar início, né? Boa tarde, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu vou pedir só para desligar os microfones para a gente não ter o retorno, né? Em nome do Instituto de Física Armando Dias Tavares, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos os participantes da terceira edição do Colóquios da Física 2022, o ERG. Bom, se você é novo, é a primeira vez que você está por aqui, a gente vai relembrar mais uma vez que 2021 foi um ano marcado por diversas iniciativas do Instituto de Física na elaboração e desenvolvimento de projetos que contribuíssem para essa reaproximação entre aluno, professor e comunidade. Né? Então, a gente promoveu algumas atividades de divulgação científica e, com isso, a gente tenta construir uma cultura de troca entre a comunidade acadêmica. O saldo foi muito positivo, né? A gente teve muita gente legal participando, e esse ano, o Colóquios da Física voltou com 5 edições, essa é a terceira, né? Os colóquios acontecem bimestralmente e são divulgados na página da UERJ, do Instituto de Física, e nas redes sociais do evento. O evento acontece sempre em 2 momentos, hoje a gente tem a palestra central, e amanhã uma mesa redonda com pesquisadores de diversos perfis, discutindo o mesmo tema da mesa, né? Da palestra central, no mesmo horário e usando o mesmo link que está sendo divulgado. Então, para a abertura oficial aí da nossa terceira edição, gostaria de convidar a dar a palavra ao professor Dr. Alan Freitas Machado, né, que vou falar tudo de novo, mas precisa, né? Graduado em Física pela própria UERJ, mestre em Engenharia Nuclear pelo Instituto Militar de Engenharia e doutor em Geofísica pelo Observatório Nacional. É professor do Instituto de Física da UERJ, atua em diversas frentes como pesquisador, com ênfase na parte experimental e também ensino de ciências. Atualmente é o diretor do Instituto de Física, além do idealizador desse projeto que está dando tantos desdobramentos. Então, seja bem-vindo, professor Alan. Eu passo a palavra para a abertura oficial da terceira edição para o senhor. Obrigado, professora Laís. Vou começar com os agradecimentos, né? Primeiro, agradecer a todos que estão presentes nesse evento nosso, que tem sido até um sucesso, sim. Agradecer à comissão organizadora, né? A professora Laís, que está presente, a professora Andréia, que ainda há pouco estava, o professor Danilo. São jovens incorporados, aceitaram esse desafio de tocar esse projeto, que eu acho muito importante, com temas bastante interessantes que atingem o nosso dia a dia, né? A nossa convivência, e a gente tem temas cada vez mais interessantes. E já tem, inclusive, um cronograma todo para o ano de 2022, já pensando já em 2023. Temas que são não só especificamente de física, são temas que nos abordam, são aqueles temas laterais que a gente sabe que faz parte da nossa formação, não só como pesquisador, como professor, mas também como cidadão, né? São temas que abordam cidadania também. São temas que são abrangentes não só ao pesquisador, como eu falei, mas a sua família também, né? Eu agradeço também a presença, estou vendo por alguns professores, o nosso vice-diretor também está presente, né? Eu depois até queria que ele falasse um pouquinho, é outro incentivador desse nosso projeto. Eu fiz questão hoje até de abrir, não só porque a professora Conceição é uma pessoa que domina muito esse tema, né? É uma nossa referência no que diz em termos de inclusão dentro do Instituto de Física. Ela tem trabalhos fantásticos publicados nessa área e eu tenho certeza que vai ser uma tarde muito agradável. Eu não posso deixar também de agradecer a Mônica e o Matheus, os nossos intérpretes de Libra, que têm nos dado esse apoio fantástico e que estão, inclusive, inseridos no tema de hoje, né? Agradecer ao meu amigo Jonas, que é o presidente da Fundec, né? A fundação que tem nos dado apoio muito forte nessa área, incondicional, e é uma fundação na qual eu já trabalhei, e eu acredito muito no trabalho deles. Meu amigo Jonas, muito obrigado.
Eu tenho certeza que você está assistindo, porque sempre quando termina as palestras, ele vem e me parabeniza, e eu também parabenizo ele, por ter uma equipe tão fantástica e fazer esse trabalho de Libras, né? Tem um curso de Libras. A professora Mônica e o professor Matheus, inclusive, são professores desse curso na Fundec. Não tem como, eu já agradeci, mas não tem como não falar dessa equipe maravilhosa, né, que é a professora Laís, professor Danilo, professora Andréia, que se empenham o máximo. Agora nós temos também uma bolsista, não é isso, Laís? Como é o nome dela mesmo? Você pode me... Isabela. Isabela, eu não sei se ela está presente, mas a Isabela também agora está incorporada à nossa equipe, né? Não gosto da palavra grupo, não gosto de equipe. A nossa equipe, e pode estar certo, cada vez eles se esforçam para fazer um trabalho melhor. Bom, a professora Conceição está ali o currículo dela, né? Não tem mais o que falar. Ela, como eu já disse, é colega minha do Instituto, já há muitos anos, né, Conceição? Começamos há muitos anos atrás. Nós não somos velhos, não, né, Conceição? A gente tem só mais experiência. Então, eu não sei se o professor Marcelino ele está presente. Gostaria até que, se ele pudesse aparecer um pouco aí. E, como eu falei, é um incentivador também desse nosso projeto aí. Se ele não estiver presente, porque às vezes ele saiu um pouquinho, né? Olha aí, nosso vice-diretor. Eu até vou passar a palavra para ele também, e depois, o Marcelino, a gente reconduz a Laís para iniciar o trabalho, a gente sai de cena, não, a gente não porque a cena toda vai ser focada para a nossa palestrante de hoje. Com a palavra aí um pouquinho, professor Marcelino, e agradeço mais uma vez a presença de todos. Eu vou ficar aqui assistindo a palestra, né? A professora Conceição sempre discute comigo, às vezes, alguns temas aí da área dela, né? Às vezes eu não entendo muita coisa não, mas eu me esforço bastante. Ela ainda há pouco estava dando uma aula para a gente, falando sobre autismo, né? Claro que tem aspectos biológicos que ela não entende, mas os aspectos sociais envolvidos está inserido totalmente dentro do escopo do entendimento dela. Professor Marcelino, por favor. Está sem som. Está sem som, professor. Se não conseguir, Acredito que ele deva ter entrado só como ouvinte. Vamos fazer o seguinte, você no final, então, se você faz uma palavra, né, para não atrasar muito, eu vou, então, passar a palavra para a professora Laís, e nós vamos, nesse momento, né, Laís, a gente vai sair, depois a professora Laís também sai de cena, e a cena é da professora Conceição. Obrigado, minha amiga, professora Conceição, né, por nos prestigiar essa tarde aí, com seu conhecimento, com seus conhecimentos aí. Obrigada, professor Alain. Então, dando continuidade, esse ano nós já falamos de assédio, vimos como o maior laboratório de física de partículas do mundo funciona, e na terceira edição chegou a vez de colocar em pauta um assunto que já é bem conhecido do Instituto de Física. A gente vai falar de inclusão. Então, incluir é romper com a ideia de homogeneidade, é garantir que todas as características da diversidade sejam respeitadas, é garantir não só a presença, mas a participação efetiva de todos no processo de tomada de decisão, é entender que as pessoas não são todas diferentes, o que não significa que elas sejam as mesmas. Bonito, né? Mas essas falas não são minhas, né? Todas essas falas são da nossa convidada de hoje, que eu fui acumulando e anotando em várias bordinhas de livros e cadernos ao longo dos muitos anos que eu tive o prazer de conviver e aprender com ela. Então, fui resgatando tudo essa semana, tudo que ela já tinha falado. E para falar de um tema tão importante, nada mais justo do que convidar referência sobre o assunto no Instituto de Física. É difícil encontrar um professor formado pela UERJ que não tenha vindo pelo menos uma vez ser socorrido por ela.
Então, é com enorme prazer e orgulho nessa edição que eu apresento a nossa palestrante de hoje, a professora doutora Maria da Conceição Barbosa Lima. Então, a professora Conceição é graduada em Física pela UERJ, possui mestrado em Educação pela PUC, Rio de Janeiro, e é doutora em Educação pela USP. E possui um pós-doc na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, em Portugal. Atualmente é professora pesquisadora do Corpo Permanente do Instituto Oswaldo Cruz e professora titular do Departamento de Física Aplicada e Termodinâmica. Tem vasta experiência na área de educação, com ênfase em ensino de física, atuando nos seguintes temas: deficiência visual, educação inclusiva, ensino-aprendizagem, formação de professores. E é a dona dos sapatos mais bonitos do Instituto de Física, né? Não dá para negar. Então, a professora Conceição vai falar com a gente por cerca de 50 minutos e após nós faremos as perguntas deixadas pelos participantes no chat ou por inbox para a gente. Lembrando que toda transmissão conta com a tradução de um intérprete de Libras, então quem for utilizar o recurso precisa fixar a tela da Mônica, que aí ela vai aparecer maior. Então, dando início ao nosso colóquio, eu gostaria de convidar a professora Maria da Conceição Barbosa Lima para falar um pouco mais sobre esse tema tão importante. Seja bem-vinda, professora. É um prazer, você sabe, né? Muito obrigada, Laís. Eu quero, antes de tudo, antes de começar a falar, agradecer aos organizadores do colóquio. Isso dá trabalho, isso dá preocupação. Agora ainda tem a preocupação se a internet vai cair ou não. Agradecer ao professor Alain e ao professor Marcelino, como representante do nosso instituto, do Instituto de Física, que me acolheu desde praticamente o 4º ano da faculdade, né? Eu terminei e comecei a dar aula. Então, eu já estou quase me aposentando. É bom vocês correrem para pegar minha vaga, porque daqui a pouco eu estou indo embora. Então, para começar, eu não vou começar com o tema do seminário. Eu vou começar com o refrigério. Para ser grande, ser inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Ser todo em cada coisa. Põe quanto és no mínimo que fazes. Assim, em cada lago, a lua toda brilha porque alta vive. Fernando Pessoa. Assinado no seu heterônimo Ricardo Reis. Por que eu fiz questão de ler essa poesiazinha pequenininha? Porque ela nos indica um caminho para o professor. O professor tem que mergulhar no que faz, tem que se dedicar ao que faz, tem que estudar o que faz. Ele não pode se colocar aos pedacinhos. Ele não pode sonegar-se. Ele tem que se colocar por inteiro. Porque aí, em cada lago que vão ser os seus alunos, o seu conhecimento vai brilhar, porque vai se juntar aos alunos. Bom, mas antes de resolver ler esse poema, que foi uma poeminha, como se o Fernando Pessoa tivesse escrito algum poeminha, né? É poema porque ele é pequenininho. Eu fiquei, quando a Laís me convidou, disse, não tem outra pessoa, não. Eu fiquei assim, porque eu sou meio reticente para falar para o público. É esquisito, mas é verdade. E eu comecei a pensar, se vou falar sobre o quê? Conversar sobre inclusão, a gente pode abordar a legislação. Nossa, é muito chato. Gente, falar de lei é a coisa mais chata que existe no mundo. E o Google tem todas. Então, não precisa.
Eu posso falar sobre o preconceito, isso é importante, isso a gente vai falar. Preconceito é uma coisa muito, muito importante. Falar sobre deficiência, e mais especificamente sobre deficiência visual. Isso aí é o que vocês estão esperando que eu faça. Então, não é isso que eu vou fazer. Talvez alguns fiquem frustrados, porque eu não vou falar só de deficiência visual. Vou falar em geral. Então, se nós usarmos a nós mesmos como exemplo, qual é a nossa primeira situação de inclusão? Alguém já parou para pensar quando é que foi incluído pela primeira vez na vida? Foi quando nasceu. Quando você nasceu, você foi incluído numa família. Não interessa se papai e mamãe queriam ou se foi acidente. Você apareceu. Você foi incluído. E conviveu com aquela família. Febre, dor de barriga, vacina, tudo que uma criança precisa. Aí foi para a escola. Outra inclusão. Começa aí a sua inclusão social, porque você vai começar a socializar realmente com pessoas fora daquele círculo familiar. Vai ter que emprestar o carrinho para o amiguinho, a boneca para a amiguinha, ou a boneca para o amiguinho, o carrinho para a amiguinha, brincar de bola, fazer trenzinho, contar, a professora vai contar uma história e você vai ter que aguardar a sua vez para responder. Em casa não é assim, né? Em casa você puxa a saia da mãe ou a calça, você responde logo. Aí você já vai ter a sua inclusão social. Você vai começar a conhecer as regras da inclusão. Bom, acabou o primeiro segmento do primeiro grau, vamos mudar de escola. Vamos mudar de escola. Não, tudo bem, outra escola, o que tem? A outra escola é completamente diferente. Você vai passar por outro processo de inclusão. Será que você é diferente dos outros? Será que naquela escola as pessoas têm mais dinheiro que você? Será que moram em lugar muito diferente do que você mora? Será que eles vão gostar de você? E será que porque você usa óculos, eles vão perturbar a tua vida? Então, você já tem outra inclusão. E já tem problemas. Começaram a surgir os problemas. Então, cada vez que a gente muda, a gente sofre uma inclusão. A gente precisa ser incluído. Mas a inclusão não se faz sozinha. É muito difícil você chega numa festa. Uma festa em que você só conhece o dono da festa. Se esse sujeito ou sujeita não for te apresentar, não te colocar junto a um grupo que converse, que seja acolhedor, você vai ficar à margem. Você vai estar na festa, você estará integrado a esse grupo da festa, mas não estará incluído. Lógico, o garçom vai passar por você, vai te oferecer, mas ele não vai falar, não vai conversar com você, porque tem mais o que fazer. Então,
Tem uma diferença do sujeito que te convidou, te deixar sentada, feito um dois de paus, num cantinho, ou arrumar uma forma de te colocar num grupo de conversa, chamar para dançar, contar piada, sei lá, não sei como é que vai ser a festa. Mas, enfim, te incluir no grupo da festa e não deixar você ser integrado a essa festa. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque há escolas que, quando recebem alunos com algum tipo de deficiência, recebem o aluno entra na sala de aula e vai sentar lá atrás, na última cadeira, e está incluído. Não está. O professor não sabe o nome, o professor não passa exercício, o professor não apresenta os colegas, não estimula. Então, ele não está incluído. Ele está na sala, está integrado à sala, mas não está incluído. Aí, o aluno saiu da festa, a festa foi ótima, ele foi incluído, arranjou um monte de amigo, fez o Enem. Fez o Enem, passou, entrou na universidade. Muito que bem. Passou na universidade, já está querendo uma profissão, né? Já escolheu uma profissão. Mas será que a universidade inclui? Será que a universidade é inclusiva? Que dúvida, né? A gente até pensa que é. Mas isso a gente vai falar depois. E claro que eu não vou falar da universidade dos outros, eu vou falar desta. Né? Então, supondo que o sujeito terminou a universidade ou não terminou a universidade, ele arranjou um emprego. Arranjou um emprego, sofreu novamente todo aquele processo de inclusão. Porque não tem jeito, né? A gente vai ter que ser apresentado aos colegas, ao colega de lado, à secretária, ao chefe, a todo aquele corpo que faz com que o trabalho funcione. Então, a gente vai sofrendo na vida inclusões, algumas a gente nem percebe que a gente está sofrendo um processo de inclusão. Vocês devem estar achando que eu estou falando para fugir do tema, né? Mas não é não. É porque isso é sério. A gente tem realmente processos de inclusão, alguns muito dolorosos até. Não precisa ter nenhuma deficiência. Às vezes é um processo doloroso. Mas, enfim, o que eu estou falando é com a intenção da gente perceber que todos nós que estamos aqui, que estamos lá no outro prédio, que estamos na Mangueira ou em qualquer outro lugar, somos seres sociais. Né? Então, nós só existimos a partir do outro. É o outro que nos faz existir. É o outro que nos faz pensar em nós próprios. Isso, quem quiser, pode estudar no Bakhtin, quando ele fala da linguagem, ou estudar no Vygotsky, que fala claramente isso, né? Que a sociedade nós só somos o que somos porque somos seres sociais. Temos carência de ter outros. Agora,
A sociedade tem que ser mais justa. O que é uma sociedade mais justa? É dividir o apartamento de 5 quartos do Alain com 5 famílias? Não. Mas é dar condições para alguém trabalhar, estudar e um dia comprar um apartamento que seja razoável para a sua família. Ou seja, dar condições equânimes. A gente não quer, a gente não briga para sermos iguais, mas a gente briga para ter tratamento equânime. O que é isso? Vocês já devem ter visto essa gravura em vários livros e até cartazes. É um muro alto. Aí tem um garoto alto que fica com o peito para fora do muro, então ele vê o que está se passando lá atrás, né? Do outro lado. Do lado dele tem um outro mais baixinho que tem um tijolo. Aí ele sobe no tijolo e ele também consegue ver o que está lá atrás. Agora tem um pequenininho que não vai ver nunca, porque ele é muito pequenininho. O pessoal põe um banco. Ele sobe no banco e ele vê o que está lá atrás. Então, nós temos que aprender a oferecer o tijolo, oferecer o banco e oferecer, às vezes, o catucão no grandão lá, olha através do muro. Porque, às vezes, o cara não vê. Está lá, as coisas estão acontecendo, ele não está nem aí. Porque ninguém disse para ele que ele podia olhar para lá. Né? Então, a gente também tem essa responsabilidade com quem não tem, teoricamente, não tem problema. Tanto que, na legislação, que eu vou chegar daqui a pouco, no capítulo 5 da LDB, que fala da educação especial, que deu um quiprocó danado, ele diz o seguinte: entende-se por educação especial, para os efeitos desta lei, para educando, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para educandos portadores de necessidades especiais. Quem não é portador de necessidade especial? Alguém? Será que nós somos absolutamente satisfeitos? Não tem nenhum problema na família? Não tem nenhum senão? Não tem uma dor de cabeça que te inferniza a semana inteira? Não tem uma cirurgia para fazer? Não tem um mês que é mais comprido que o salário? Então, se você olhar de perto, assim como nem todo mundo é normal, todos nós temos necessidades especiais. Algumas mais graves, outras menos graves. E esse preferencialmente deu uma confusão muito grande. E deu chance até para um novo ministro da Educação, aliás, um dos novos ministros da Educação, dizer que as famílias podem matricular os seus filhos nas escolas que melhor lhe aprouverem. E esse preferencialmente aqui não deveria estar. Porque se vocês forem ler A Criança Cega, que é um texto
do Vygotsky, de 1929, da coleção de textos do Vygotsky, você vai ver que ele sugere que a criança com cegueira, porque naquele tempo você só tinha cego ou normal, normovisual, porque a medicina estava muito atrasada, então não conseguia ter o refinamento que nós temos hoje para ver o que é baixa visão, o que não é baixa visão. Então, ele, em 1929, nesse texto, ele já diz que não é positivo cego junto com cego, porque não sai nada. Um alimenta as necessidades do outro. Enquanto, se o cego estiver convivendo com outra pessoa que enxerga, ele vai ser acumulado de outras experiências. Ele vai ter alguém que descreva as coisas para ele, que diga que as coisas têm cor. Porque existem pessoas que acham que cego não quer saber de cor. É mentira. Cego quer saber a cor da roupa dele, sim. O cego não quer sair que nem um palhaço no meio da rua. Tanto é que tem um aplicativo que eu sugiro que todos baixem, é Be My Eyes, que o cego liga, você atende e ele pergunta, essa calça combina com esta camisa? Aí você vai dizer que sim ou que não. Troca, não troca. Então, ele quer saber o que ele pode usar. Ele quer saber que o céu é azul. Ele quer saber se quando ele está sentindo aquele calor desgraçado, se o céu está azul porque está sol. Ele quer saber se a areia é branca e se a neve é branca. E é um branco igual. Isso ele só vai ter se ele tiver alguém que enxergue do lado dele. Então, ele, quando ele está em contato com alguém que enxergue, ele vai evoluindo cada vez mais. Ele vai criando sinapses, mesmo aquele cego que não tem memória visual, ele vai elaborando situações em que ele consegue montar, de alguma maneira, ideias. Eu não sei, eu nunca estive dentro da cabeça de um cego, adoraria, mas é impossível, né? Eu tive uma vez um aluno que me perguntou, cego sonha? Sonha. Sonha sim. Se ele tiver memória visual, ele sonha com aquela memória visual. Se ele não tiver memória visual, ele sonha com voz, ele sonha com som. Então, ele sonha com aquilo que lhe é dado conhecer. Então, se você põe o seu filho, ou seu sobrinho, ou a sua criança, o tempo todo numa escola que só tem deficiente visual, ou só deficiente auditivo, ou só deficiente mental, ele não vai ter com quem trocar. As trocas vão ser todas iguais. Então, ele não troca nada, né? E então a gente precisa aceitar essa ideia do Vygotsky. Mas não é aceitar porque é lei, gente.
Não é porque é lei. Porque a lei é fácil. Qualquer colégio da tia Cocota aceita porque é lei. Aí pega a criança e põe na sala. Aonde? Na última cadeira da última fila, lá atrás. Não é isso. Não é integrar, é incluir. E aí, parafraseando o professor Cristiano Matos, o deficiente, ele tem todos os direitos, inclusive de viver e estar no mundo de uma forma diferente da nossa. Ele só tem um jeito diferente de viver nesse mundo. Esse mundo que foi feito para quem vê com seus olhos, quem anda com seus pés, quem escuta com seus ouvidos. Ele foi feito para esse tipo de pessoas. E os outros vão ter que fazer as suas adaptações para sobreviverem a esse mundo. E o professor vai ter que ajudar nisso. E muito. Então, falando de professor, aí a porca torce o rabo. Porque a maioria dos nossos professores já está no mercado de trabalho há muito tempo, tem gente que está se aposentando, que nem eu. E aí diz assim, eu não fui treinado para dar aula para esse povo. Eu não vou ter 2 trabalhos, não vou, não. Preparar 2 aulas? Eu? Não. Então, a gente tem que ter um treino de olhar para esse ser como outro, igual. É igual a nós, mas com uma diferença. E essa diferença não é nem melhor nem pior. É só diferente. Ele consegue aprender igualzinho aos outros alunos. Ele vai depender do seu trabalho como professor. Ah, mas vou ter que fazer 2 aulas, né? Não, professor, não vai. Porque se você adapta, se você adequa a tua aula, seja ela teórica ou experimental, para uma pessoa com deficiência, eu vou falar só da deficiência visual, que é a que eu conheço mais, para deficiência visual, todos os demais alunos lucram. Porque você vai ter que ler a tua aula, vai ter que falar. A tua explicação não vai poder ser assim. Tá vendo aqui? Pega aqui, substitui ali. Não, você vai ter que dizer, eu pego aqui o valor de F e substituo na equação M sobre A, por exemplo. Então, quando você lê, quando você apresenta a tua aula com maior rigor, com maior tranquilidade, quando você faz experimentos também com rigor e que você coloca o deficiente visual para ajudar. O deficiente visual não vai ficar olhando só, não, porque eles dizem isso. Ô, professor, vou ficar aqui olhando? Não vai ficar olhando até porque não vai ver. Né? Não vai ficar sem trabalhar. Sempre tem alguma coisa que ele pode fazer. Vai marcar o tempo, vai ouvir quando cai no chão, alguma coisa ele vai ter que participar.
Isso faz parte da formação dele. E ele vai fazer, e vai fazer bem. Acontece que essas pessoas já estão até com emprego, já estão bem e tal, cresceram, foram para a universidade. Aí, uns saem da universidade com o diploma. Parabéns. Foi um esforço danado. Seu esforço, na maior parte das vezes. Agora, outros não. Outros são expulsos da universidade pelas dificuldades que encontram. Bom, eu até escrevi aqui, mas não sei onde é que eu escrevi. Ah, está aqui. Eu disse que não é justo falar da casa alheia quando a nossa está desarrumada. Portanto, vamos falar da UERJ. Será que a UERJ é uma universidade inclusiva? Olha, desde a fundação da UERJ, ela foi vanguarda em muita coisa. Ela foi vanguarda em cursos noturnos. A maioria dos cursos da UERJ eram noturnos, desde o seu início, com exceção da medicina. Ela foi vanguarda na Bolsa PIBID, porque eu tenho orgulho de dizer que quem organizou, quem montou a Bolsa PIBID fui eu, no tempo que eu era diretora da CETREINA. Aí depois a Bista que entregou no Ministério da Educação. Aí virou para todo mundo, o que foi bom. Eu fiquei sem os louros, mas saber que um trabalho seu está ajudando a tanta gente é muito bom. Foi vanguarda no Prociência, porque não são todas as universidades que oferecem bolsa para os seus professores. Os professores vão brigar lá no CNPq, na CAPES, etc, etc. Nas cotas, nós fomos vanguarda nas cotas. Agora, quando o caso é inclusão, cumpra-se a lei. Como é que é esse cumpra-se a lei? O vestibular, eles te perguntam, precisa de alguma coisa? Preciso. O que você quer? Você quer ledor? Quer prova ampliada? Quer prova em braille? Aí você diz o que você quer, ele te dá 1 hora a mais para fazer a prova. Tudo que está na lei, bonitinho. Aí, muito bem, você passa, fica feliz, passa. Aí você tem que subir para o 3º andar, por exemplo. Antigamente, você entrava no elevador e só Deus sabe onde é que você ia parar. Podia ser na faculdade de Direito, no 7º. Podia ser no 5º. E podia até ser no 3º. Porque a assessorista não dizia onde você parou. Porque a assessorista, ela admitia que todo mundo enxergava, então todo mundo olhava lá o letreirinho, e aí você saltava no andar que ela resolvia parar. Agora melhorou. O elevador fala. Pô, legal, né? Só que elas põem bem baixinho, que é para não perturbar o juízo delas, que deve ser de lascar, realmente você ficar 3 parando, 5 parando. Isso deve ser muito ruim. Mas aquele som é para ficar. É para todo mundo ouvir. Então, agora você já consegue
entrar no elevador e, às vezes, você consegue ouvir, consegue parar no andar que você quer. Isso se você tiver deficiência visual. Quando o sujeito era cadeirante ou tinha dificuldade de mobilidade, ele tinha que ficar lá embaixo, no semi-enterrado. Semi-enterrado, para quem não sabe, é aquele corredor que tem na São Francisco Xavier, antes de subir a escada, onde está o retrato do Darcy Ribeiro. Ali é onde fica a carga, o elevador de carga. Então, o sujeito tem que ficar lá embaixo, no elevador de carga, esmurrando a porta e gritando que ele está lá, que é para o sujeito, o funcionário, descer para pegá-lo. E, obviamente, que o funcionário não tem muita preocupação. Ele desce quando ele quer. Desce, o sujeito vai parar no terceiro andar, mas no bloco F. Ele não tem. Aí ele vai ter que descer a rampa para vir para os outros blocos. A rampa não tem a inclinação correta. Essa rampa tem uma inclinação assassina. Não sei se vocês já repararam, cadeirantes descendo rampa aqui na UERJ. Eles descem freando. Tem que ser muito forte para descer essa rampa. Até que existia aqui uma moça, uma professora, que a gente chamava de Lurdinha. A Lurdinha, ela sofria de esclerose múltipla. Então, enquanto ela andava, ela só reclamava educadamente, até que a Lurdinha ficou de cadeira de rodas. Aí, depois que eles viram que a Lurdinha não estava brincando, que a coisa era séria, então fizeram 2 rampas. Aquela que liga na São Francisco Xavier até o Queijo e a outra que liga do metrô, que vem também até o Queijo, por trás. Então, o sujeito chega até o elevador. Então, todo mundo já chega até o elevador. Isso aí já está resolvido. Então, estamos bem. Todos os elevadores têm ascensorista, destrenadas. Porque não responde bom dia, não responde boa tarde, abaixa o volume do som lá. Então, elas devem ser treinadas, porque elas são integrantes da universidade. Elas fazem parte da universidade. Têm que ser treinadas. Isso, inclusive, eu já falei com o professor Lincoln. É obrigação. Pessoal da limpeza, pessoal de apoio, pessoal de segurança, todo mundo que pode vir a lidar com os deficientes tem que ser treinados. Agora, alguns problemas continuam. As nossas salas da universidade são todas sinalizadas a tinta. Nenhuma delas é sinalizada a braille. Não tem aqueles negocinho de braille. Nós não temos piso tátil. É caro. É um investimento caro. A universidade vai dizer isso. Gente, é caro, mas você vai manter os seus alunos dentro da universidade.
com o mínimo de conforto. Mas é caro. Agora, e os livros em braille? Pelo menos os livros de referência em braille. Não tem? Por que não tem? É de graça. Você pega o livro, leva até o IBC, IBC é Instituto Benjamin Constant, entra numa fila, deixa o livro lá, eles transcrevem para o braille, eles imprimem em braille e você vai lá buscar. De graça. Eles recebem dinheiro do MEC para fazer isso. Então, eu acho que eu já falei aqui. Não, tem uma coisa muito importante. Computadores. Cadê os computadores com ledor? Cadê os computadores com os programas, modelos, por exemplo, para fazer gráfico? Físico faz gráfico, engenheiro faz gráfico, matemático faz gráfico, economista faz gráfico. Bom, você não precisa encher isso aqui de computador. Há pelo menos um em cada biblioteca, que nós também ainda não temos muita gente com algum tipo de deficiência aqui na universidade. Mas vai aparecer o dia em que isso vai acontecer. Porque as pessoas estão crescendo. A medicina está melhorando. Então, as pessoas, obviamente, vão conseguir galgar lugares melhores. Aí, agora é a hora que exige coragem, né? É autocrítica. Vocês podem pensar, né? Falar é fácil. Agora faz, eu quero ver. Você já fez? Sim, já fiz muita besteira. Mas besteira que a Ana Beatriz vai cair dura da cadeira. Eu já fiz um rapaz subir uma escada pela quina da escada. Eu peguei o rapaz pelo cotovelo e fui empurrando. Só que eu não dei conta de que estava na quina da escada. A sorte dele e minha é que uma alma caridosa que estava acima fez o favor de pegá-lo e ajudar a chegar até onde ele queria. Isso foi no terminal, na rodoviária, no Rio, né? Que eu fiz essa atrocidade. E outra, eu fui a uma colação de grau de uma das minhas primas em fisioterapia. Aí toca aquela falação, né? Fala para ninfo, fala o diretor, fala não sei quem, fala não sei quem. Vamos entregar o diploma. Então, nós vamos entregar o diploma para o seu... Falou o nome de um homem. E esse homem saiu aplaudidíssimo ali de dentro daqueles formandos, e eu olho, o sujeito saiu com uma bengala branca. Aí eu já pensei assim, pô, cara, fisioterapia, como é que ele vai atender alguém se ele é cego? A minha avó dizia que o castigo vem a cavalo, o meu veio a jato.
que o sujeito que entregou o diploma para ele disse o seguinte: o seu fulano de tal está recebendo esse diploma, que é o único diploma que está efetivamente pronto e registrado, com todas as assinaturas, porque ele foi o melhor aluno da turma de formandos, que era mais de uma. Então, ele era capacitado. E a incapaz era eu. E eu, obviamente, fiquei morrendo de vergonha. E o rapaz tinha clínica, fazia fisioterapia, e, segundo a minha prima, muito bem, obrigado. Agora, quando a gente chega aqui, a maioria de nós do Instituto de Física não tem curso de licenciatura. A maioria de nós é bacharel. A maioria de nós fez mestrado e doutorado na área dura da física. Então, ter esse olhar, esse cuidado, essa maleabilidade para enxergar o problema alheio é muito difícil, porque nós fomos treinados para sermos duros. Nós fomos treinados para fazermos prova de 2 dias, fazermos listas que demoram uma semana para se completar, e obviamente que não tira 10, e de preferência para não passar para o colega. Nós não fomos treinados para cooperar. Nós fomos treinados para competir. Essa é o treinamento do físico. Eu sou física. Eu fui treinada para isso. Só que depois eu resolvi que não ia ser assim. Que eu ia fazer diferente. Que a minha lua ia brilhar no lago inteiro. Então, para terminar minhas palavras, eu acho que eu já até passei de 50 minutos. Eu vou ler uma poesiazinha, essa é poesiazinha também, de um professor de física e química, português também. Vidro Côncavo. Tenho sofrido poesia como quem anda no mar. Um enjoo, uma agonia, sabor a sal, maresia, vidro côncavo a boiar. Dói esta corda vibrante, a corda que o barco prende à fria argola do cais. Se vem onda que a levante, vem logo outra que a distende. Não tem descanso jamais. Gente, isso é o professor de física. Eu agradeço muito a vocês. Peço desculpa se não foi o que vocês esperavam. Eu não queria fazer uma coisa muito pesada, mas eu estou à disposição na sala 3030, bloco B, para fofocarmos. Obrigada, boa noite. Calma aí que eu estou voltando. Mais poético impossível, né, Conceição? Como tem que ser. Muito obrigada. Acho que realmente ninguém esperava. Nem eu esperava, hein? Mas foi o que a gente precisava, né? Era o que a gente precisava
ouvir. Então, é um outro olhar sobre a inclusão, fora as leis, as obrigações, e eu acho que foi isso que eu sempre aprendi com você, que incluir não é para ser mais uma coisa, tem que fazer parte do que você é, não é para ser, né, um adendo ali. Então, a gente tem que viver desde o início pensando nisso, e foi incrível mesmo. Obrigada. Obrigada. Todo mundo aqui, ó, apaixonado. Que bom. Todo mundo sem palavras. E, o Irineu está comentando no grupo do departamento. Olha, isso realmente é um acontecimento. Bom, enquanto a Andréia e o Danilo estão organizando as perguntas, eu queria pedir para a senhora falar um pouco, para você falar um pouco, para os alunos que estão aqui, sobre a disciplina e o que se faz na disciplina, né? Onde recorrer, onde a gente... Que a disciplina é de inclusão, mas ela tem um olhar voltado para os deficientes visuais, né? E o porquê desse olhar e como eles podem ter acesso a essa disciplina que é a norteadora, né, do nosso instituto. Essa disciplina ela tem 2 defeitos. Um é o nome, porque ela não poderia ser jamais ensino de física e inclusão social. Ela deveria ser ensino de física e deficiência visual. Acontece que na hora do tem que entregar, né? Tá em cima da hora de fazer a disciplina, fazer a ementa, fazer tudo, saiu com esse nome. No início dos inícios, eu ainda tentei abordar deficiência visual e deficiência auditiva. Só que a deficiência auditiva é muito complexa, porque há uma sociedade surda que tem uma... Não é que eles têm uma legislação própria, eles têm a legislação do país, claro, mas eles... você tem uma disputa, vamos dizer assim, entre oralizados ou adeptos da Libras. Então, se o sujeito é oralizado, ele é contra quem aprende Libras. Se ele aprende Libras, ele é contra o oralizado. E aí você fica no meio do caminho. Eu não tinha nenhum tipo de bastião, de quem, em quem me apoiar. Enquanto que na deficiência visual tem o Éder, que foi o culpado por eu entrar nessa seara. E, então, para você fazer a disciplina, você tem que ter um percentual de créditos prontos. Me parece que tem duas disciplinas que tem que fazer. Eu acho que é ótica e eletricidade, não tenho bem certeza, mas acho que é. É uma disciplina eletiva e são 4 horas, quer dizer, 4 aulas, né? E a gente discute os problemas, tenta discutir as soluções e se faz muita coisa de adequação, principalmente adequação de material de laboratório para os alunos. Às vezes a gente faz até em conjunto com quem dá oficina, como a Sofia fez. Ela fazia a oficina, ela fazia dois produtos, vamos dizer assim. Um para nota da oficina e o outro ela fazia para
montar um jogo de experimentos para ela mesma, para deficiência visual. Então, quem está assistindo aqui e é aluno lá da física, né, saiba que essa disciplina é oferecida todo semestre e vale a pena fazer, porque é mais Eu do aprendi. que você constrói projetos, você aprende a pensar de outras maneiras e é muito maior do que falar de inclusão, é viver a inclusão, né? A disciplina em vários aspectos, e isso é muito interessante. Tem uma pergunta aqui, a Ana, a Bia. Ana Conceição, Bia? acha que a formação continuada para docentes que atuam na graduação pode ser um caminho para a inclusão nas universidades? Pergunta. É muito safadinha, né? Ana Bia, um professor ele tem que ter a formação continuada de qualquer maneira. Porque se ele não tiver, ele para. Né? E óbvio que, para mim, o ideal você sabe o que é: mestrado, doutorado, pós-doutorado. E aí você continua estudando, porque você vai ter aluno. E cada um querendo fazer uma coisa. Então você vai estudar muito mais. Então, lógico que é importante a educação continuada. Mas não uma educação continuada daquelas que você faz 300 horas, ganha um papel e o prefeito dá R$ 20 no fim do mês. Né? Mas sim uma especialização mesmo, uma pós-graduação efetiva, com uma carga horária decente, eu acho que isso só acrescenta. É estudar sempre, tá sempre tentar estar a par do que está acontecendo, é não se cristalizar, tentar não se cristalizar. O professor deveria querer ser um coloide, sabe? E nem o Palácio de Cristal lá em Petrópolis, que está escorrendo desde que a princesa Isabel era uma criança, e está lá inteiro. Mas porque uma hora você está trabalhando com deficiência visual, mas daqui a pouco você está trabalhando com física e arte. Então você não vai jogar fora a deficiência visual, né? Aí você pega e mistura os dois. Aí parece um que quer estudar o bacharelado. Bom, então a gente pega e vê o que se pode ler o bacharelado, o que pode. E bacharelado, tem um artigo aqui com Vygotsky. Eu leio Vygotsky, então vamos juntar. Quer dizer, então, mesmo depois que você termina, que você acha que terminou de estudar, que você fez o pós-doc, bom, aí você vai estudar várias disciplinas diferentes. São várias dissertações, várias teses diferentes. Nunca mais você vai parar de estudar. A Sofia E está se aqui, depender de mim, não vai mesmo. é um eterno aprendizado, a Sofia colocou aqui. É um eterno aprendizado. Bom, a gente tem até uma pergunta aqui que veio aqui pelo WhatsApp, no mesmo sentido, que talvez seja um pouco mais complexo de responder. Que o professor está perguntando como conduzir uma aula que inclua, de fato, todo e qualquer tipo de deficiência. Isso é uma primeira questão, né? Porque, às vezes, na sala você não tem especificamente só um aluno, né? De forma que estes alunos consigam acompanhar da melhor forma possível. Aí a dúvida desse professor é: devemos adequar as aulas ou mudar totalmente a metodologia, quando sabemos que há um aluno com alguma deficiência? Difícil.
Se você conseguir adequar as aulas, você já está fazendo muito bem. Se você puder alterar a metodologia, maravilha. Por exemplo, se você puder seguir a metodologia montessoriana, você consegue dar aula para todo mundo. É só você ler Maria Montessori. Ela consegue colocar na mesma sala várias pessoas com várias idades, vários perfis, porque o conceito primário da teoria Montessori é treinar o grupo respeitando a individualidade. Então, quando você tem numa sala uma pessoa com deficiência visual, outra pessoa com deficiência auditiva, você pode, esses dois, um ajuda o outro. Quem tem deficiência auditiva enxerga. Então, teoricamente, ele sabe ler. E o outro ouve, não vê. Então, eles conseguem se complementar de alguma forma. Porque existem situações muito, muito, muito graves. Existem pessoas surdo-cegas. E aí eu realmente não sei o que fazer. Aliás, o Éder teve uma aluna que defendeu um doutorado belíssimo sobre surdo-cegueira. Eu fui da banca. Ela é professora da UF. É Bia também. Existem síndromes mentais que a gente não sabe quando explode. Né? Quando é que vai acontecer? Então, às vezes você fala uma palavra e essa palavra é o gatilho para uma série de mal-estares, né? Eu não sei. Realmente, eu acho que seria muito bom que a gente estudasse mais Montessori. Botar mais uma disciplinazinha, Laís. Sempre bom. O Éder, que a professora Conceição está falando, é o professor Éder Pires de Camargo, que é professor da... Qual é a universidade da mesmo? Unesp. Da Unesp, e é um professor de física cego. Inclusive, a gente vai aproveitar para divulgar lá na página dos colóquios o livro novo dele, que é de graça, é um e-book que dá para baixar de graça, que é Ensino de Física Multissensorial. E todos os livros dele são ótimos, né, Conceição? Mas Todos. esse está disponível de graça, e lá no Instagram dos colóquios a gente vai fazer uma chamadazinha para quem quiser baixar. Tem uma pergunta aqui que é ótima para a gente do departamento, que é: como bacharel, as questões sociais absolutamente importantes não fizeram parte da formação desse professor. Esse professor queria saber se a UERJ ou o núcleo de ensino fornece algum tipo de treinamento nesse sentido. Olha, como essa disciplina era importante. Não. Você tem que fazer, se você tiver menos de 10 anos de formado em bacharel, se não mudou nada, você pode se inscrever para fazer a licenciatura. Aí você faz a licenciatura e sai licenciado. Ou faz o Enem e faz a licenciatura, que aí você vai ter todas as disciplinas, de física, como é que se diz? Computabilizadas, né? E vai ficar só com as pedagógicas. Agora, uma complementaridade não tem.
E não adianta fazer mestrado em ensino, não adianta fazer doutorado em ensino, porque você não vai ser professor. Só professor universitário. Assim como eu não posso dar aula no ensino médio. Como esse professor do instituto, eu diria, chega lá perto do bloco B, né? Nas salinhas lá no 3028 e 3030, que já ajuda. Vamos para o chat aqui que eu fiquei focada aqui e perdi, né? Então a gente tem Isabela, que quer. Isabela agora é a bolsista do Colóquios, e aluna ávida da disciplina de inclusão. Então, ela queria que a senhora apontasse rapidamente os benefícios da inclusão para os alunos que não, eu acho que ela colocou aqui que não estão incluídos, mas Isabela, me confirma aí se é os que não são deficientes, né? Eu acho que sim, né? Isso, é isso mesmo. Isabela, olha só. Existem deficiências que você não vê. Por exemplo, déficit de atenção. Você não vê. Aí você está lá dando a tua aula de física bonitinha, sem falar nada, no silêncio, substituindo as fórmulas, aquela lenga-lenga, achando que está todo mundo bem. E o sujeito está pensando no jogo. O jogo que vai ter amanhã, no que teve ontem, porque a atenção dele já foi embora. Se você começa a falar, a mostrar, a fazer, por exemplo, um experimento em que ele tenha que mexer, que ele tenha que levantar hipótese. Lembra que a gente estudou isso na instrumentação? Que depende dele levantar hipótese para resolver o problema. Aí a atenção dele vai ser mais dirigida. Lógico que ele vai continuar tendo déficit de atenção, mas você vai reduzir bastante. E aí ele vai começar a aprender melhor. E aí você começa a ter uma resposta, porque a gente no ensino médio, infelizmente, obtém as respostas via nota, né? Você vai ver que as médias e as notas dos seus alunos, como um grupo, vai começar a melhorar. Além da déficit de atenção, tem outros, né? Que a gente não vê. Está escrevendo, mas Cristo vai agradecer. Tem uma última pergunta aqui, que é a professora Conceição: quais os cuidados que um educador precisa ter para, ao incluir um aluno com necessidades especiais, não rotulá-lo como diferente ou desigual? Anderson, um aluno com deficiência, ele sabe que ele tem deficiência. Você não vai rotular ninguém. Se você tiver uma chance de ir no IBC, o IBC tem 2 andares. Se você chegar na hora do almoço e você vir as crianças descendo as escadas, você fica alucinado, porque eles descem correndo, como qualquer criança. Aí, se ele esbarrar em você, ele vai dizer: que isso, tio? Parece que é cego, não está me vendo aqui? E ele é que é cego. Então, o cego sabe que é cego. Tanto que você pode perfeitamente chamá-lo de cego. Você não pode chamar de ceguinho. Ceguinho é pejorativo. Mas você não precisa dizer: encontrei com um deficiente visual.
É a mesma coisa que em janeiro você dizer que a temperatura está elevada. Não, eu encontrei com um cego. O Éder é meu amigo. Uma das características do Éder, dentre várias, uma delas é ser Palmeiras, deve estar feliz da vida, é que ele é cego. E ele mesmo faz uma bagunça, porque ele é cego. Ele diz que ele adora ir ao aeroporto. E quando ele põe a bengala no aeroporto, o pessoal começa blind, blind, blind. Todo mundo sai da frente porque ele é cego. Então não há esse problema. A Isabela continuou lá a pergunta, só para fechar, antes de... Ela está perguntando se é possível que a interação com os alunos incluídos colabore em algum aspecto na formação cidadã dos outros, né? O fato de conviver... Muito, muito. É a premissa, né? Sim. Bom, o Matheus, que é o nosso intérprete, e a Mônica, né? Sim. O Matheus respondeu aqui que com pessoas surdas e cegas, eles trabalham com Libras tátil, né? Então, existe um curso de formação para isso. Eu queria pedir para o Matheus, se o Matheus ainda estiver aí, se ele quiser abrir o microfone para falar, explicar um pouquinho mais isso para a gente, ou a própria Mônica. Eles fazem por assim, né? Na mão, né? Oi, pessoal. Tá ligando, cadê a câmera? Aparece, Matheus. Tô ligando a câmera, professora. Essa edição é de vocês, né? A gente aqui estava pensando como que Mônica fez para traduzir Escola da Tia Cocota, que é a Conceição. A gente dá um jeito, né? Tem que dar. Eu também não sei, não lembro o nome certo do curso, porque é uma amiga minha que ela tem essa especialidade, né? Eu trabalho mais com ensino de Libras e faço a interpretação. Mas ela, em si, ela é intérprete de pessoas surdas cegas. Então, ela faz esse acompanhamento. E a gente chama de Libras tátil, né? Que é a pessoa cega e ela coloca a mão e faz o sinal e ela vai tateando toda a sua mão. E, a partir daí, ela começa a aprender os sinais. Eu sei que tem um curso em São Paulo. Deve ser parecido com o da Helen Keller? Professora, eu não lembro. Não sei. Eu tem sei um curso específico para isso, né? A Mônica está fazendo assim. A Mônica falou que sim. A Mônica conhece um pouquinho mais do que eu, né? Estou começando. E aí a gente estava até comentando isso outro dia em umas aulas que nós estávamos dando lá na Fundec, que aí ela levou algumas pessoas surdo-cegas, né? E aí ela tinha todo aquele cuidado, porque assim, tem o cuidado de você falar com a pessoa, né? Dela entender, mas também o cuidado de lembrar que ela é cega. Então, assim, você não só está falando, mas você está guiando essa pessoa. Então, assim, a gente teve até um acidente lá que uma aluna foi tentar e ela foi andando, né? Não deu certo. Aquela cega, bateu com a testa na porta. Aí ela voltou, gente... Então, assim, é todo um cuidado que a gente tem que ter. E aí esse curso é mais voltado para isso. Não trabalha só a questão de ensinar Libras, a questão da Libras tátil, mas o cuidado que você tem que ter com o surdo cego, entendeu? Que ele não só escuta, mas ele também não está enxergando. É um outro posicionamento, né? Tem coisas específicas. Eu li aquele livro da Anne Sullivan, Helen Keller, que era surdo-cega. O livro é maravilhoso. E a Anne Sullivan, mais maravilhosa ainda, né? Eu consegui fazer aquilo naquele tempo. Bom, gente, obrigada, Matheus, e Mônica, que estão aí acompanhando a gente, né? Obrigada, professora Conceição, foi maravilhoso, acho que com todo mundo aqui extasiado. Eu queria, antes de encerrar formalmente, não sei se o professor Alain está presente ainda, eu queria dar a palavra ao professor Marcelino, se eles quiserem apresentar, e depois eu faço o encerramento formal. Obrigado, professora Laís.
Mais uma vez, obrigado, Matheus, obrigado, Mônica. Como a gente acabou de perceber aqui agora, é só informar que o professor Marcelino ainda não conseguiu resolver o problema do som dele. Ele veio só para dar um like aqui para a gente. Como eu disse, foi uma tarde muito agradável, porque a professora Conceição não precisou usar daquelas técnicas, né, de PowerPoint nem nada, e foi uma conversa de uma troca de informações, né? E bastante elucidativa. Eu aprendi muitas coisas que a gente, às vezes, deixa de praticar no exercício da nossa profissão. E ela alertou, né? Tem coisas que a gente tem que ficar atento. Claro que eu não tenho 5 cômodos na minha casa, não, tá, professor? Para compartilhar. Bom, mas muito obrigado, professora Conceição, gostamos muito. Eu estou dizendo gostamos mesmo, porque foi muito legal a sua conversa com a gente, o seu esclarecimento, mostrou o domínio que você tem na área e quanto a gente tem que aprender. Agradeço também a presença ali, estou vendo alguns colegas nossos, o professor Irineu entrou, acho que ele não conseguiu se manter, né? Mas foi muito bom essa troca de informações. Há de se lembrar, né, que amanhã tem desdobramento, eu acho que a professora Laís vai falar sobre isso. Eu só tenho uma dúvida. Nós estamos agora implementando a pós-graduação no ensino de ciências, né? Eu até fiz essa pergunta lá, acho que a Laís não conseguiu perceber. Nós estamos implementando a pós-graduação, eu queria saber se a gente tem alguma linha de pesquisa nesta área de inclusão. Eu tenho quase certeza que sim. Ah lá, ela já balançou a cabeça, já está confirmando. Que bacana, professora. Ela foi integrada, né? Mas vamos ter 2 professoras especialistas, Conceição, e uma professora do 12º andar, que eu acho que vai enriquecer muito a formação da gente lá. Que bacana, tá vendo? Eu acho que isso bota a gente coloca a gente, a UERJ, né, na linha de frente desses problemas hoje de inclusão, né? E, como a professora Conceição falou, inclusão é um tema complexo, porque ele é muito amplo, né? Alguns têm umas especialidades, né? Visão, audição, DST, DST não, desculpa, como é que chama? Deficiência de atenção, né? Mas tem um nome, tem uma sigla aí que eu não estou me lembrando. Da Ascensão. Qual é a sigla, professora? TDAH. TDAH, isso. Então, é isso, professora. Como eu disse, o professor Marcelo está sem som, ele já deu like ali para a gente. E eu agradeço, professora Laís, a equipe, né? O Danilo, a professora Danilo, a professora Andréia e a nossa Isabela, né? Isabela. Então, essa equipe montou isso aqui para estar acontecendo. Eu e o professor Marcelino idealizamos, né, e estamos fazendo com que esses eventos aconteçam. Gente, muito obrigado mais a todos por essa tarde agradável, essa tarde de conhecimento. E amanhã tem mais, né, professora Laís? Obrigado mesmo. Sim, amanhã tem mais. A Conceição hoje fez essa mágica dela, né, que é que ela te ensina sem você perceber que você está aprendendo alguma coisa, e ela também briga com você sem você estar percebendo que você está tomando uma bronca. Só depois que você cai a ficha, né? Então, tá todo mundo aqui no chat muito inspirado, realmente foi muito inspirador, era o que a gente precisava, né? Um respiro das legislações, mas amanhã, né, a gente quer agradecer a professora Conceição, todo mundo que esteve aqui com a gente. Amanhã a gente continua com a mesa redonda. Nessa mesa redonda a gente tem 4 convidados, mas é que a gente tem uma dupla, né? Então, a gente vai falar de diversos pontos de vista da inclusão. A gente vai ouvir o professor Hugo Oliveira, que é psicopedagogo e especialista em análise de comportamento, né? Temos uma dupla que é imbatível, conhecida aí da professora Conceição, que é a Lívia Andrade e o Helder Silva, que vai ser difícil segurar eles nos 25 bons, viu? Esses minutos. 2 são bons. E eles vão falar com a gente sobre ortóptica, que é incrível e que a gente não dá atenção para esses problemas, né, na visão, e eles falam de uma maneira muito, muito
clara e você vai se identificando. Então, a gente vai ter uma certa dificuldade de manter eles no tempo. E vamos encerrar com a professora Valéria de Oliveira, que é coordenadora do programa Rompendo Barreiras aqui da UERJ. Então, ela vai contar para a gente quais as iniciativas da UERJ, como a UERJ se posiciona com as questões de inclusão e onde a gente pode procurar ajuda, né? Tanto de formação quanto se a gente tiver algum aluno com deficiência, onde ele pode recorrer. Então, divulguem, eu peço para os professores divulgarem para os alunos, é muito importante incentivar os colegas os alunos a participar, o Instituto de Física só tem a ganhar, né, com isso. Então, amanhã a gente está aqui no mesmo link, às 17 horas, com os nossos convidados. Obrigada a todo mundo.